O Saber Direito desta semana é sobre direito orçamentário. As aulas falam sobre o estudo do orçamento público, receitas e despesas públicas, endividamento e muito mais. As aulas são com a professora Tamires Felizardo. Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo, professora de Direito Financeiro, e essa semana estarei tratando com vocês sobre a atividade financeira do Estado. Na aula passada, nós conversamos sobre o orçamento público, sobre os princípios orçamentários, sobre as leis orçamentárias e sobre a execução orçamentária. Na aula de hoje, iremos tratar sobre receitas e despesas. Muito embora esse seja um tema muito amplo, principalmente especificado na Lei de Responsabilidade Fiscal e também na Lei 4.320, nós iremos falar dos principais aspectos, dos principais pontos das receitas e das despesas, envolvendo as classificações mais cobradas em provas e principais para o aluno do direito e para o candidato a um curso preparatório a concurso público. Iniciamos a aula de hoje tratando do conceito de receitas públicas. Segundo o professor Aliomar Baleiro, que é um dos principais doutrinadores do direito financeiro, ele vem nos dizendo que receita pública é a entrada nos cofres públicos de forma que aquela entrada ela ocorre de forma permanente. O que significa dizer? Nós podemos classificar as entradas nos cofres públicos, as entradas de verbas, as entradas de bem nos cofres públicos, como entradas permanentes e entradas temporárias. As entradas permanentes, de acordo com a doutrina, aí sim seriam as receitas públicas. Já as entradas temporárias seriam conceituadas como meros ingressos, ingressos nos cofres públicos. Então, qual seria a diferença de receita pública para meros ingressos? A receita pública é a entrada de verbas, de valores, de bens aos cofres públicos de forma permanente. Exemplo, arrecadação tributária. A arrecadação tributária faz parte da receita pública, diferentemente do que ocorre com os meros ingressos. Os ingressos, eles são entradas de valores de forma temporária ao patrimônio público. São valores que entram no patrimônio público já com a destinação exata. Então, entradas de forma temporária. Exemplo de ingressos públicos, de meros ingressos. Calções, operações de crédito. Muito embora a Lei 4.320, em alguns momentos, ela trata da operação de crédito, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, trata de operação de crédito como receita pública, a doutrina vem nos dizendo que operações de crédito são consideradas meros ingressos, porque são entradas temporárias. Então, qual a diferença, de acordo com a doutrina, de receitas públicas para meros ingressos? Receitas públicas são entradas permanentes, meros ingressos, entradas temporárias. Exemplo de receita pública, receita tributária. Exemplos de mero ingresso, calções e operações de crédito. Muita atenção, porque a Lei 4.320, ela não faz a diferenciação entre receitas públicas e meros ingressos. Nos seus dispositivos, ela vem nos dizendo que é considerada receita pública qualquer entrada de valores aos cofres públicos. Muito embora a doutrina faça a diferença entre receita pública e meros ingressos. Nesse momento, o que fazer numa prova? Se você se depara com uma questão, o que fazer? Se vier de acordo com a Lei 4.320, é considerada receita pública quaisquer ingressos de valores aos cofres públicos. Todavia, se vier de acordo com a doutrina, ou se não vier nada especificado, lembrem-se que existe uma diferença doutrinária, existe uma classificação diferenciada para receitas públicas e meros ingressos. Continuando, nós iremos tratar da classificação das receitas públicas
quanto à origem. As receitas públicas quanto à origem poderão ser classificadas em receitas originárias, receitas derivadas e receitas transferidas. As receitas originárias são aquelas receitas que decorrem da exploração do próprio patrimônio público. É o Estado explorando o seu próprio patrimônio. Nesse momento, quando ocorre uma arrecadação de uma receita originária, existe um pé de igualdade com o particular. Existe uma relação horizontal, uma relação de cooperação, de coordenação com o particular. Quais seriam os exemplos de receita originária, que são essas receitas que decorrem da própria exploração do patrimônio público? Um exemplo: a administração pública possui um imóvel e quer alugar esse imóvel. Essa receita que decorre dessa exploração do patrimônio público é uma receita originária. Mas os exemplos de receita originária mais comum, mais frequentes de serem cobrados em provas, seja durante o período acadêmico, seja também em concursos públicos, são dois: preços públicos e royalties. De acordo com o STF, os royalties, sejam royalties do petróleo, sejam royalties de mineração, os royalties são considerados receitas originárias. É o Estado explorando o seu próprio patrimônio. Assim como os preços públicos, que são as tarifas, também são considerados receitas originárias. E o que seriam esses preços públicos? São aqueles valores cobrados das concessionárias de serviço público. Quando você paga uma conta de luz, quando você paga uma conta de água, você está pagando uma tarifa, também chamada de preço público. Esse preço público é considerado receita originária. Por qual motivo? O STF ele vem nos dizendo que não existe em nenhum momento uma imposição, uma coação do particular para que ele venha pagar um preço público. Um indivíduo, um cidadão, ele contrata com a empresa concessionária de serviço público se ele quiser. Em nenhum momento o Estado impõe essa obrigação. Por esse motivo, um julgado recente vem nos dizendo que os pedágios são considerados preços públicos, tarifas, o que faz com que os pedágios sejam receitas originárias. E por que o STF vem nos dizendo que o pedágio seria uma receita originária? Seria um preço público, uma tarifa, receita originária? Segundo ele, o indivíduo, ele opta por passar por determinada localidade. Se ele poderia pegar uma outra via, não existe qualquer coação por parte do Estado, o que leva a crer que o pedágio é uma receita originária. Então, o que é receita originária? É uma receita pública proveniente da exploração do próprio patrimônio público pelo Estado, existindo uma relação de cooperação, uma relação horizontal com o particular. Exemplos mais importantes: royalties do petróleo, royalties de mineração e preços públicos, como ocorre com os pedágios. Existe também, quanto à origem, a classificação no que tange as receitas derivadas. E o que seriam receitas derivadas? Seria a coação do patrimônio particular pelo Estado. É o Estado impondo uma obrigação de pagamento ao particular. Exemplo clássico: tributos. Os particulares, os administrados, são obrigados a recolherem os tributos. E por esse motivo, os tributos se encaixam na categoria de receitas derivadas. As multas também se encaixam na categoria de receitas derivadas. Então, receita originária decorre da exploração do próprio patrimônio público, relação horizontal com o particular. Já as receitas derivadas decorrem da supremacia do poder público sobre o particular, uma imposição, uma coação do Estado perante o administrado. Exemplo, tributos e multas.
Por fim, a última classificação quanto à origem seriam as receitas transferidas, que é quando um ente da federação transfere determinadas verbas, determinadas receitas a outro ente da federação. Essas receitas transferidas, elas se subdividem em duas: as transferências obrigatórias e as transferências voluntárias. As transferências obrigatórias decorrem de imposição constitucional ou, no mínimo, de uma imposição legal. Exemplo clássico de transferências obrigatórias se encontram nas repartições constitucionais de tributos. Aquele percentual do IPVA que é recolhido pelo município X, embora o IPVA seja um imposto de competência do Estado, o município vai ter direito a um determinado percentual. Então, os dispositivos, artigo 157, 158 da Constituição Federal, que vem tratando dessa repartição obrigatória dos tributos, esses dispositivos tratam de transferências obrigatórias. Mas existem também as transferências voluntárias, que são transferências que nós vamos falar em diversos momentos ao longo das nossas aulas de direito financeiro, porque essas transferências voluntárias, um ente transfere ao outro a título de subsídio, a título de auxílio, a título de ajuda àquele outro ente da federação. Então, embora seja uma transferência de receita, por não ser obrigatória, o ente que recebe esses valores, ele tem que cumprir uma série de obrigações. E nós vamos ver que ao longo do direito financeiro, ao longo do estudo do direito financeiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz como sanções, em diversos momentos, o cancelamento da transferência voluntária. Então, aquele ente que não está cumprindo as suas obrigações, ele vai ter como sanção deixar de receber a transferência voluntária, justamente por não ser uma imposição constitucional, uma imposição legal. Um exemplo em que a sanção de transferência voluntária, que o corte da transferência voluntária, ela é aplicada como forma de sanção, seria naquelas hipóteses em que o ente deixa de instituir e arrecadar um tributo expresso na Constituição Federal. A própria Constituição, ela elenca quais são os impostos que cada ente da federação possui a obrigação de instituir e arrecadar. Caso o ente da federação deixe de arrecadar, deixe de instituir e cobrar determinado imposto, ele vai sofrer como consequência, como penalidade, ele vai deixar de receber as transferências voluntárias. Aí você vai me perguntar, mas professora, e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas? Esse imposto jamais foi instituído e sequer cobrado. A União deixaria de receber uma transferência voluntária? Realmente, esse imposto sequer foi instituído e cobrado. Todavia, a União não sofre essa sanção. Para ela, não existe qualquer aplicação de sanção porque ela não recebe transferências voluntárias de nenhum ente da federação. Iria ocorrer a aplicação dessa sanção se um Estado deixasse de instituir determinado imposto, se um município deixasse de instituir determinado imposto. Então, atenção, porque isso também é uma situação muito importante, cobrada em provas, importante para a sua vida. Lembrem-se, aquele ente da federação que deixar de instituir e cobrar o imposto previsto constitucionalmente, ele vai sofrer algumas sanções, sendo a principal delas deixar de receber transferência voluntária. Todavia, embora não tenha sido instituído o imposto sobre grandes fortunas, a União não sofre essa consequência porque ela não recebe transferências voluntárias de qualquer ente da federação. Então, em resumo, as receitas classificam-se quanto à origem em receitas originárias, exploração do próprio patrimônio do Estado, exemplo, royalties e preço público, receitas derivadas, coação do Estado sobre o patrimônio do particular, exemplo, tributos, e por fim, receitas transferidas, que se subdividem em transferências obrigatórias e transferências voluntárias. Classificação das receitas públicas quanto à classificação econômica das receitas públicas
previstas na Lei 4.320. A Lei 4.320 trata de duas classificações das receitas públicas: receitas correntes e receitas de capital. O que seria uma receita corrente? Seria aquela receita corriqueira, aquela receita que sempre está entrando nos cofres públicos. Um exemplo de uma receita corrente: tributos. Os tributos têm até a data certinha que eles serão arrecadados, a depender de qual tipo de tributo. Então, é uma receita corrente. Existem também as receitas de capital. As receitas de capital são aquelas entradas que não necessariamente existe um período certo de arrecadação, não necessariamente sabe-se que vai ocorrer. Um exemplo de receita de capital: operações de crédito. Eventualmente ocorre uma operação de crédito, não significa que necessariamente irá ocorrer a operação de crédito. Então, em relação à Lei 4.320, existem duas classificações: receitas correntes e receitas de capital. Essa classificação da Lei 4.320 de receitas é uma classificação que se corresponde necessariamente às despesas. Então, uma receita corrente é uma receita que fará frente a uma despesa corrente. Uma receita de capital é uma receita que fará frente a uma despesa de capital. A seguir, nós veremos a classificação quanto às despesas. Por enquanto, lembrem-se que diz receita corrente fará frente a uma despesa corrente. Receita de capital fará frente a uma despesa de capital. Continuando, nós iremos tratar agora, visto a classificação, as principais classificações de receitas públicas, quanto à origem, quanto ao aspecto econômico. Existe um item importantíssimo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o seu artigo 14. Então, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vem tratando da renúncia de receita. E o que é renúncia de receita? Significa dizer que o Estado pode abrir mão de uma certa arrecadação para que ocorra um incentivo a um determinado setor econômico, um incentivo tributário à população. Então, é o Estado deixando de arrecadar, deixando de receber uma receita como forma de incentivo. Exemplos de renúncia de receita, em que o Estado abre mão de uma arrecadação: isenções, anistias, remissões, redução de alíquota. Então, esses são exemplos clássicos de como irá ocorrer uma renúncia de receita. Nós estudamos na nossa primeira aula o princípio do equilíbrio orçamentário, em que as receitas deverão se equiparar às despesas, em que não pode haver jamais um número maior de despesas do que a existência das receitas. Exatamente por esse motivo, para que ocorra a renúncia de receita, deve ser seguido uma série de requisitos. O ente da federação que renuncie a uma determinada receita, que renuncie a uma determinada arrecadação, ele tem que seguir alguns requisitos. Não é à toa que a renúncia de receita, ela é considerada gastos públicos, ela se equipara a gastos públicos, embora não seja um gasto, seja apenas uma renúncia. O Estado, ele não deixa de arrecadar porque ele é bonzinho, ele não abre mão de uma receita porque ele quer ser legal. O Estado, ele renuncia uma receita como forma de incentivo a determinada categoria, como forma de incentivo a um determinado setor da economia, logicamente voltado para toda aquela programação do orçamento. Sabendo disso, quais são os requisitos que o ente da administração pública que renuncia uma receita deverá seguir? Existem dois requisitos constitucionais. O primeiro requisito constitucional está no artigo 150, parágrafo 6º. Vem nos dizendo que é necessário, obrigatoriamente, a existência de uma lei específica para que exista renúncia de receita. Então, antes que ocorra uma renúncia de receita, é necessário a existência de uma lei específica.
O outro dispositivo da Constituição Federal é o artigo 165, parágrafo 6º. 165, parágrafo 6º, que exige que, para que ocorra uma renúncia de receita, um demonstrativo daquele valor. Um demonstrativo que não vai gerar um impacto. Então, antes da ocorrência da renúncia de receita, de acordo com o texto constitucional, é obrigatório lei específica e um demonstrativo atualizado de como irá ocorrer essa renúncia. Ocorre que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata de outros requisitos que deverão obrigatoriamente serem cumpridos para que ocorra a renúncia de receita. A Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 14 parágrafos, trata de 2 requisitos obrigatórios e outros 2 requisitos alternativos. A administração deverá obrigatoriamente apresentar um demonstrativo do impacto financeiro orçamentário para o exercício que deve entrar em vigor e para os 2 subsequentes. Então, a administração irá demonstrar, olha, estou abrindo mão de uma arrecadação, mas não vai haver impacto. Eu vou dar um jeitinho de resolver esse impacto. Então, a administração está abrindo mão de arrecadação, mas não vai gerar efetivamente um impacto no orçamento. E esse demonstrativo do impacto financeiro e orçamentário deverá ser obrigatoriamente para o exercício que entrar em vigor, a renúncia de receita, e para os 2 subsequentes. Então, anotem, isso é muito importante, para o exercício que entrar em vigor e para os 2 subsequentes. O outro requisito obrigatório, de acordo com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vem nos dizendo que, obrigatoriamente, essa renúncia de receita deve demonstrar uma compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deve estar contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ser compatível com essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas existem outros 2 dispositivos alternativos. Além desses 2 dispositivos obrigatórios, demonstrativo do impacto financeiro orçamentário e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata de outros 2 requisitos alternativos. Quais são eles? Primeiro, estimativa do impacto financeiro, estimativa de que aquela renúncia de receita não vai afetar os resultados de metas fiscais. Ou seja, a administração abriu mão de uma arrecadação, mas de alguma forma conseguiu acomodar aquela ausência de arrecadação no orçamento e demonstra, através dessa estimativa, que não vai ocorrer qualquer impacto ao anexo de metas fiscais. O segundo requisito alternativo seriam as medidas de compensação. Caso a administração pública não consiga comportar no orçamento essa renúncia de receitas, ela necessariamente deverá implementar medidas de compensação. O que é isso? Abrir mão de arrecadar de um lado, mas agora eu estarei arrecadando mais do outro. Como assim? Imagine que a administração pública anistiou ou então perdoou, ocorreu uma remissão de um determinado tributo para uma certa categoria. Então, perdoou o indivíduo que estava devendo determinados valores. Por esse motivo, ela vai aumentar a alíquota de outros tributos. Dessa forma, ocorre uma medida de compensação, o que não irá gerar um impacto financeiro e orçamentário. Então, recapitulando, é possível que exista renúncia de receitas? É possível que a administração pública abra mão de arrecadar determinada receita como forma de incentivo à população, como forma de incentivo tributário a um determinado setor econômico? Sim, isso é possível. Isso ocorre através de isenções, anistias, remissões e redução de alíquotas. Todavia, toda vez que ocorrer uma renúncia de receita, deverão ser seguidos alguns requisitos. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal trata dos requisitos que obrigatoriamente deverão ser seguidos para que ocorra a renúncia de receita. A Constituição Federal nos exige lei específica e nos exige também um demonstrativo de compatibilidade dessa renúncia de receita. Além disso, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal vem trazendo outros requisitos. São 2 requisitos obrigatórios e 2 requisitos cumulativos. Requisitos obrigatórios:
demonstrativo de impacto financeiro orçamentário para o exercício que deve entrar em vigor e para os 2 seguintes, e também compatibilidade com a LDO. E quais seriam os requisitos alternativos? Estimativas de que não vai ocorrer um impacto nos anexos de metas fiscais ou medidas de compensação. Então, depois de ter falado e revisado, acredito que vocês consigam memorizar esses requisitos da renúncia de receita, que é um tema importantíssimo dentro do direito financeiro. Continuando o nosso estudo do direito financeiro, a gente vai começar agora a falar das despesas públicas. E o que seriam despesas públicas? Despesas públicas são gastos, são despesas. Uma vez que ocorreu a arrecadação, obrigatoriamente no orçamento, a administração pública, a depender daquela política de governo, da política daquele chefe do executivo, vai ser direcionado para um determinado gasto. Lembrando que essas despesas públicas sempre devem ter uma finalidade pública, uma finalidade coletiva. Antes de continuar o tema, vamos para o nosso primeiro quiz. Com relação ao tema Receita Pública, assinale a alternativa correta. A Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de qualquer tipo de benefício fiscal do qual resulte em renúncia de receita, somente sendo possível a concessão de novos casos de desenvolvimento de determinada região do ente tributante. Questão errada. Nós acabamos de ver que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele permite a existência de renúncia de receitas, logicamente, desde que seguida alguns requisitos previstos na Constituição e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Quaisquer ingressos de valores para os cofres da administração pública estadual pode ser considerado receita pública, pelos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Questão errada. Nós vimos que a doutrina, ela diferencia receita pública de meros ingressos. Receita pública é aquela entrada de valores de forma permanente nos cofres públicos. Meros ingressos são entradas temporárias, são valores que entram já com uma destinação própria. Exemplos de meros ingressos: calções e operações de crédito. C. Os tributos são classificados como receita originária. Questão errada. Os tributos são classificados como receitas derivadas. Por qual motivo? Receita derivada é aquela que decorre da coação, da coerção do Estado sobre o patrimônio particular, da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, tributos são receitas derivadas. As receitas originárias são aquelas decorrentes da exploração do patrimônio público por ele mesmo, pelo próprio Estado. Letra D. A receita corrente líquida deverá ser adotada para se verificar o percentual de comprometimento do orçamento público com gasto com pessoal. Então, a receita corrente líquida deverá ser adotada para se identificar o percentual de comprometimento do orçamento público com gasto com pessoal. Questão perfeita. Nós iremos ver a seguir, em relação aos gastos com o pessoal, a base de cálculo são as receitas correntes líquidas, ou seja, aquela receita corrente em que já foi deduzidas a correspondente transferência constitucional obrigatória. Resposta correta, letra D. Então, resposta correta, letra D, da questão que trata sobre a renúncia de receita pública, porque a receita corrente líquida é a base de cálculo para os gastos de despesas e despesas com pessoal. Gabarito letra D. Continuando o tema despesas públicas, nós vimos o conceito de despesa pública, que são aqueles gastos, são aqueles dispêndios públicos voltados à consecução de um fim comum, voltado à consecução de um fim social, de uma necessidade pública. Visto isso, vamos à classificação
das despesas públicas. A primeira classificação é quanto à categoria econômica. É a classificação que está prevista na Lei 4.320, que diferencia despesas correntes de despesas de capital. Em que seriam despesas correntes? Despesas correntes são despesas corriqueiras, são despesas de manutenção do próprio aparato da administração pública, da própria existência da administração pública. Exemplo de despesas correntes: pagamento de conta de luz, pagamento de conta de água, aquisição de material de consumo. Então, são despesas que sempre ocorrem e que garantem a manutenção do serviço público, a manutenção da administração pública. As despesas correntes, elas se subdividem em duas categorias: despesas de custeio e transferências correntes. O que são as despesas de custeio? Justamente o conceito que eu acabei de dizer. São aquelas despesas que garantem a manutenção da administração pública. Exemplo clássico de uma despesa de custeio, que é considerada uma despesa corrente. Compra de material de consumo, pagamento de energia elétrica, de conta de água, tudo que se mantém, tudo necessário, todos os gastos necessários para se manter uma repartição pública em funcionamento. Dentro de despesas correntes, então, temos as despesas de custeio e temos as transferências correntes. O que são as transferências correntes? É a transferência de um ente da federação para outro, uma transferência de valores, como forma de auxílios, subvenções, para que esse outro ente gaste com despesas correntes. Então, transferências correntes são transferências de valores para que o outro ente efetue gastos com despesas correntes. Continuando. Então, dentro da classificação econômica prevista na Lei 4.320, temos as despesas correntes, que acabamos de detalhar, e as despesas de capital. Despesas de capital são aqueles gastos que de alguma forma geram um acréscimo patrimonial à administração pública. Observem que a despesa corrente, a administração só está gastando. Ela só está gastando porque ela tem que sobreviver, ela tem que se manter. A despesa de capital é aquele gasto que gera um acréscimo patrimonial. Exemplo: compra de um determinado edifício, compra de um bem imóvel. A administração gastou, mas como consequência, ela teve um acréscimo patrimonial. As despesas de capital, elas se subdividem em investimentos, inversões financeiras e transferências correntes. O que seriam investimentos? Exemplos de investimentos: compra de um material permanente. Então, a aquisição de um material permanente é considerado um investimento. Realização de uma obra pública é considerado investimento, porque a administração está gastando com aquela obra, mas como consequência, ela vai ter um bem imóvel. E o que seriam inversões financeiras? Exemplo clássico de inversão financeira é quando a administração pública adquire um bem que já está em utilização. Exemplo, a administração está alugando um determinado imóvel e agora ela resolve adquirir esse imóvel. Então, inversão financeira, um exemplo clássico, seria a aquisição de um bem que já esteja em utilização. A Lei 4.320 trata de outras hipóteses, mas essa é a mais corriqueira, é a mais cobrada. E, por fim, transferências de capital. O que seriam as transferências de capital? Assim como as transferências correntes, a transferência de capital é aquela em que a administração pública transfere para um outro ente determinada verba, determinados valores, para que esse valor seja gasto com despesas de capital. Continuando o estudo da despesa pública, vimos então a receita, as condições, a classificação entre receita corrente e receita de capital. Vamos adentrar ao estudo das despesas públicas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. A classificação entre receitas correntes
e receitas de capital, ela está prevista, receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital, está prevista na Lei 4.320. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata de outras classificações de despesa e alguns requisitos para que essa despesa venha ocorrer. Exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata de despesas de caráter continuado. A Lei de Responsabilidade Fiscal trata de despesas com ações governamentais. A Lei de Responsabilidade Fiscal trata de despesa com pessoal e também de despesa com a Seguridade Social. Vamos então ao nosso segundo quiz. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a participação devida aos estados, municípios e Distrito Federal nos royalties do petróleo possui natureza jurídica de letra A, impostos, letra B, taxa, letra C, receita derivada, letra D, receita originária. Como já disse para vocês, a doutrina diferencia receita originária de receita derivada. Receita originária decorre da exploração do próprio patrimônio público. Receita derivada decorre da coerção sobre o patrimônio particular. De acordo com a jurisprudência do STF, royalties do petróleo são considerados despesa originária e é um dos temas mais cobrados em prova. É um dos exemplos mais cobrados em prova, assim como os preços públicos, que é o caso do pedágio. Então, voltando à Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos detalhar agora as despesas no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, nos seus artigos 15, 16 e 17, ela trata de critérios, de requisitos básicos para que ocorra uma despesa pública. É também chamado de núcleo da despesa pública, que seria o artigo 15 e o artigo 16. O artigo 15 vem nos dizendo: será consideradas não autorizadas irregularidades lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não tenham disposto, que não contenham disposto no artigo 16. No artigo 17. O artigo 16 e o artigo 17, ele trata de requisitos básicos para a realização de uma despesa pública. O que vem nos dizendo o artigo 16? O artigo 16, ele trata de ações governamentais. Vamos tratar então das despesas de caráter governamental, do implemento, do aumento de despesas com o implemento de ações governamentais. Exemplo, o Estado, a administração pública, tem uma série de questões, de ações governamentais. Um exemplo de aumento de despesa com ações governamentais seria a contratação de uma nutricionista para regulamentar a merenda pública, para deixar o valor nutricional da merenda da merenda escolar mais condizente. Então, merenda escolar, o gasto com a merenda escolar tem que estar previsto no orçamento. Mas imaginem que a administração queira contratar uma nutricionista para ficar responsável pela merenda escolar. Então, isso vai gerar um aumento de despesa. Isso é uma ação governamental. Então, esse aumento de despesa voltada para a ação governamental prevista no artigo 16 tem que cumprir uma série de requisitos para que ocorra. Quais seriam os requisitos para que ocorra uma implementação, um aumento de despesa com ações governamentais? Artigo 16 vem falando que é necessário um demonstrativo do impacto financeiro orçamentário para o exercício que ele deva entrar em vigor e para os 2 subsequentes. E também é necessário que o ordenador de despesa pública demonstre que esse implemento com ações governamentais esteja de acordo com a lei orçamentária, com a lei de diretrizes orçamentárias e também com o plano plurianual. O artigo 17, que faz parte desse núcleo de gastos, desse núcleo de despesas públicas, ele trata das despesas de caráter
continuado. E o que é considerado uma despesa de caráter continuado? Despesa de caráter continuado é uma despesa corrente que tenha duração superior a 2 exercícios financeiros. Então, conceito básico de uma despesa de caráter continuado. Despesa corrente que tenha duração superior a 2 exercícios financeiros. E quais são os requisitos para que exista uma despesa de caráter continuado, para que exista um aumento de despesa de caráter continuado? O artigo 17, ele vem nos dizendo o seguinte: é necessário, são 4 os requisitos. Além do impacto demonstrativo, do impacto financeiro e orçamentário, para o exercício que ele deve entrar em vigor e para o subsequente, é necessário também demonstrativo de origem de recursos. Por qual motivo? Não é uma despesa de caráter continuado, não é uma despesa que sempre irá ocorrer de forma contínua. Então, logicamente, a administração pública deverá demonstrar a origem dos recursos que irão fazer frente a essa despesa de caráter continuado. O terceiro requisito é o demonstrativo de que a despesa não afetará os resultados de metas fiscais. E, por fim, o último requisito, medidas de compensação. Nesse caso, a medidas de compensação aqui, para que exista um aumento de uma despesa de caráter continuado, é uma medida que deve ser obrigatoriamente instituída. Se aquele gasto vai aumentar e se aquele gasto vai aumentar por um período extenso, que supera 2 exercícios financeiros, obrigatoriamente deverá ocorrer uma medida de compensação. Então, o que é considerado uma despesa de caráter continuado? É uma despesa que tenha uma duração superior a 2 exercícios financeiros. É uma despesa corrente. É uma despesa que deverá ser implementada e instituída por lei, atos normativos ou medida provisória. E para que exista esse gasto com essa despesa pública de caráter continuado, é necessário que sejam cumpridos 4 requisitos: demonstrativo do impacto financeiro e orçamentário no exercício que for entrar em vigor e nos seguintes. Também a compatibilidade, demonstrar que não vai ocorrer, que não vai ser ferido o anexo de metas fiscais. Também medidas de compensação e se demonstrar a origem dos recursos. Falamos então do artigo 15, do artigo 16 e do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata de forma sucinta do núcleo para a realização de uma despesa pública. Seria a base que comporta a maioria dos requisitos para que ocorra uma despesa pública. O artigo 18, 19, trata das despesas com pessoal. As despesas com pessoal é um tema muito delicado, também amparado pela própria Constituição Federal. Despesas de pessoal é uma despesa de caráter continuado, é uma despesa corrente, é uma despesa que sempre irá ocorrer. Essa despesa, esse gasto com o pessoal da administração pública, ele vai sempre se basear na receita corrente líquida. Então, é o tipo de despesa que terá como contrapartida receita corrente líquida. O artigo 169 da Constituição Federal, ele trata de forma específica do que irá ocorrer quando houver um aumento de gastos com a despesa de pessoal, quando se superar o limite previsto pela legislação com gastos com o pessoal. Mas antes disso, o que é considerado despesa de pessoal? A despesa de pessoal, ela engloba, na verdade, todo e qualquer gasto público com pessoal. Engloba vencimentos, pensões, subsídios, tudo isso engloba uma despesa com pessoal. Inclusive, aqueles gastos com terceirização, porque a administração pública possui seus servidores públicos, se for administração indireta, pessoa jurídica de direito privado, irá ter os seus empregados públicos, mas ainda assim é possível terceirização em algumas hipóteses, como serviços de vigilância e conservação. Esses serviços terceirizados, como por exemplo, vigilância e conservação,
também estão abarcados na despesa de pessoal. Todavia, atenção, a Lei de Responsabilidade Fiscal considera esses gastos com terceirizados como outras despesas de pessoal. Então, é despesa de pessoal? Sim, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal dá um outro nome, outras despesas de pessoal. A maior importância no estudo com a despesa de pessoal é em relação ao excesso de gastos com o pessoal. Todo mundo quer concurso público, né? Muita gente quer um concurso público, alegria de vida, acha que vai passar no concurso e sua vida vai estar resolvida. Fala assim, nossa, fiz um concurso público para administração direta, ou então para uma autarquia, sou servidor público, nunca mais eu vou ser mandado embora. Muito embora a Lei 8.112 trate de uma série de requisitos que permitem a demissão de um servidor público, existe também um requisito que a maioria dos professores de direito administrativo acabam esquecendo, que é o artigo 169 da Constituição. É possível mandar embora um servidor público efetivo desde que seja necessário corte de gastos com pessoal. Então, é um tema que a maioria dos professores nem comentam, mas é possível sim. Você fez um concurso público, você é servidor efetivo, você ultrapassou o período de 3 anos de estabilidade, você pode ser mandado embora? Sim, se houver a necessidade de corte de gastos públicos. E o que o artigo 169 da Constituição Federal vem nos dizendo? O que ele fala? Ele vem nos dizendo que toda vez que a administração pública exceder o limite de gastos com pessoal, ela terá que se readequar. Ela terá que retornar ao limite previsto constitucionalmente e previsto também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são as medidas que a administração deverá adotar, de acordo com o artigo 169 da Constituição, para que esse gasto com pessoal seja readequado? Primeiro, a Constituição vem nos dizendo que deverão ser mandados embora, a princípio, os servidores, os indivíduos ocupantes de cargo em comissão. Cargo em comissão são aqueles cargos de livre exoneração, de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, não necessariamente precisa ser um servidor público concursado para ocupar um cargo em comissão. Pode ser um particular ou um servidor. Então, primeiro item, o artigo 69 vem nos dizendo que serão eliminados 20% dos cargos em comissão. Segundo item, caso após serem reduzidos os cargos em comissão, ainda assim a administração pública tenha ultrapassado esse limite de gasto com pessoal, a segunda medida é a exoneração dos servidores não estáveis. Então, aquele indivíduo que ainda está dentro do estágio probatório, ele vai perder o emprego primeiro, ele vai perder o cargo antes do indivíduo que é estável. Mas, por fim, se ainda assim a administração pública não conseguir se readequar, recompor o seu limite de gastos com pessoal, por fim, ela irá mandar embora servidores públicos estáveis. Todavia, caso ela extinga aquele cargo público, ela fica proibida de criar um novo cargo público semelhante dentro de um período de 4 anos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 23, ela trata também de outras medidas que visando a readequação de gastos com pessoal e também visando que não exista um aumento de gastos com pessoal. O que a administração pública vem nos dizendo, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal vem nos dizendo no artigo 23? Vem nos dizendo o seguinte, que é possível a redução da carga horária do servidor público, como forma de corte de gastos com pessoal, ou então a extinção do cargo público. O STF, através de uma ação de declaração de inconstitucionalidade, declarou parte do dispositivo do artigo 23 como inconstitucional. Por qual motivo? Não pode haver redução da carga horária, nem redução da remuneração do servidor público. Por qual motivo? Os vencimentos, eles são
irredutíveis. Então, muita atenção na leitura do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito embora ele continue expresso da forma como originalmente ele foi concebido, ele foi declarado em parte inconstitucional pelo STF, porque não pode haver redução da carga horária e não pode haver redução do vencimento dos servidores públicos. Vamos ao nosso terceiro quiz. A Lei Complementar 101 prevê como limite de gastos com despesa de pessoal em relação aos municípios o percentual de, letra A, 60% da receita corrente líquida, não sendo incluídas nesse limite as horas extras e as vantagens pessoais de qualquer natureza. B, 60% da receita corrente líquida, não sendo se incluindo nesse limite as despesas com inativos e pensionistas. Letra C, 50% da receita corrente líquida, estando incluídos nesse limite os gastos relativos a mandatos eletivos. Letra D, 50% da receita corrente líquida, estando incluídos nesse limite os gastos como membros de quaisquer poder. Eu já havia comentado com vocês que a despesa com pessoal, ela se baseia na receita corrente líquida. Então, isso vocês já sabiam, despesa com pessoal se baseia na receita corrente líquida. Ocorre que a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 19, ela subdivide quais seriam os percentuais que cada ente da federação deverá utilizar com as despesas de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, então, no seu artigo 19, vem nos dizendo que a União deverá direcionar até 50% da sua receita corrente líquida com gastos com pessoal. Já os estados, municípios e Distrito Federal deverá direcionar até 60% da sua despesa corrente líquida com pessoal. Por esse motivo, o nosso gabarito é letra B. Como a assertiva está falando dos municípios, os municípios poderão direcionar até 60% da receita corrente líquida, incluídos nesse limite despesas com inativos e pensionista. Como já havia discutido com vocês, a despesa de pessoal engloba qualquer despesa com pessoal, seja ativo, seja inativo, seja pensionista. Todos esses gastos com pessoas, com pessoal da administração pública, deverão necessariamente estar incluídos dentro da despesa com pessoal. Então, artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que União deverá direcionar com gastos com pessoal até 50% da receita corrente líquida. O que é receita corrente líquida? É aquela receita corrente já deduzida das transferências constitucionais obrigatórias. Já os estados, municípios e Distrito Federal deverão direcionar a gastos com pessoal até 60% da receita corrente líquida. Lembrando que esses percentuais ainda serão subdivididos a depender de cada poder. O Poder Judiciário da União vai receber um percentual, o Poder Legislativo da União, um percentual, o Ministério Público, um percentual. Então, esse percentual, o valor total, percentual total de gastos com pessoal, que será subdividido a depender de cada esfera de poder. Acompanhem comigo a redação do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Então, um ponto muito importante. O gasto com pessoal, ele será realizado de forma quadrimestral. Então, o gasto, as despesas com pessoal serão verificadas a cada quadrimestre. Continuando, parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido do artigo 20 que houver incorrido no excesso. Concessão de vantagens, aumentos, inciso 2º, criação de cargos, empregos ou funções. 3º, alteração da estrutura da carreira. 4, provimento de cargo público. E 5º,
contratação de horas extras. O que acontece? A administração pública, ela deverá, enquanto perdurar esse excesso, enquanto estiver lá superior a 95% de gastos com pessoal, ela não vai poder contratar, ela não vai poder alterar a sua estrutura de carreira, ela não vai poder criar horas extras ou qualquer aumento de gastos com pessoal, porque ela já excedeu o limite, ela já está superior a 95% dos gastos. Então, ela vai ter que se conter de alguma forma. Lembrando que, nessas hipóteses, apenas será possível recontratar em caso de falecimento de servidores públicos da área de saúde, educação e assistência social. Para a gente finalizar a aula de hoje, toda vez que ocorrer um excesso de gastos e se exceder o limite com despesa de pessoal, é necessário que exista uma readequação, uma recondução. E a Lei de Responsabilidade Fiscal vem nos dizendo que essa recondução deverá ocorrer em 2 quadrimestres. Como a apuração da despesa com pessoal ela é quadrimestral, verificando-se o excesso, a administração pública terá 2 quadrimestres para recompor esse excesso de gastos com o pessoal, sendo que, no mínimo, 1/3 deverá ser reduzido no primeiro quadrimestre. E como ocorrerá essa redução de gastos com o pessoal? Através do próprio artigo 169 da Constituição Federal, que trata de algumas hipóteses de recondução de gasto com o pessoal. É isso aí. Finalizamos agora a aula de Receitas e Despesas Públicas. Fizemos uma apertada síntese dos principais pontos de receitas e despesas. Próxima aula iremos tratar de endividamento público. Um grande abraço, até a próxima. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.